E o Palmeiras, hein? Nós temos uma arte agora com todos os jogadores contratados por Alexandre Matos. Não se assuste porque vai encher a sua tela. Dá uma olhada aí. É gente à beça. Aliás, desde 2015, né? Quando o Palmeiras venceu a Copa do Brasil, depois de 2016 venceu o Brasileirão. Alexandre, Alan Patrick, Amaral, André Giroto, Aranha, Arouca, Cleiton Xavier, Dudu, Egídio, Felipe Gabriel, Jackson, João Paulo, Kelvin, Leandro Almeida, Leandro Pereira, Lucas Barrios, Rafael Marques, Robinho, Rider, Thiago Santos, Vitor Ramos, Vitor Hugo, Zé Roberto. Tem mais, 2016. Edu Dracena, Eric, Fabiano, Fabrício, Jean, Leandro Pereira, Mina, Moisés, Regis, Rodrigo, Roger Carvalho, Roger Guedes, Tietê e Wagner. Agora 2017, rapaz. Não vou nem ler isso tudo. Quanta gente, hein? E aí, PVC e Oswaldo Pascoal, vocês estão por dentro dos bastidores? Nessa de 2017, nem são tantos jogadores em relação aos outros anos, né? Mas é o grupo mais caro, mais seleto que o Palmeiras contratou. 100 milhões? Um pouco mais. 112 milhões, né? Pouco mais, 112 milhões. 120. O que a gente pode contestar, em 2015, o Palmeiras precisava montar um elenco. O Palmeiras não tinha um elenco. O Palmeiras, o time de 14, se salvou por conta de um jogo do Santos contra a Vitória da Bahia. Né? O Santos salvou o Palmeiras do rebaixamento. E o Palmeiras não foi capaz de fazer a sua parte. Então o Santos o salvou do rebaixamento. Então em 2015 precisava remontar. Aí remontou. Contratou algumas peças equivocadas e todos são assim. Não existe acerto de 100% no futebol. Isso no futebol não acontece. Em 2016 era a montagem do time para conquistar alguma coisa. Por isso se trouxe um treinador com perspectiva de conquista, que é um treinador bicampeão brasileiro. Aí veio na tentativa de se fazer no time. Em 2017 era, como dizem os franceses, o creme do creme, certo? Fazer o time para ser campeão da Libertadores e ir ao Mundial de Clubes, que já era o sonho do ano passado com o Paulo Nobre. Isso não foi obtido, se transferiu para essa temporada. Aqui eu quero fazer uma abertura, assim, se você me permitir. Claro, evidente. Aí é que está o problema de relacionamento dos torcedores com o Alexandre Matos. Porque os torcedores criaram a expectativa de, no ano passado, ser campeão, o time ser campeão da Libertadores da América, e não foi. Nessa temporada, criou-se novamente a expectativa do time ser campeão da Libertadores da América. Quando foi perder o Campeonato Paulista, o pessoal gritava é Libertadores, certo? Ou estou falando alguma coisa que ninguém ouviu. É Libertadores, eles esperavam Libertadores. Aí, saiu fora da Copa do Brasil, é Libertadores. Campeonato Brasileiro, não dá para chegar, é Libertadores. Aí o jogo de quarta-feira da semana passada ainda não terminou. É isso que a gente está vivendo agora. O não término da partida de futebol. O jogo em si, os 90 minutos, eles se encerraram. Mas os acontecimentos, não. Não. Por quê? Todos passam a ser questionados a partir do momento que o sonho não foi realizado. A partir do momento que o Palmeiras não chegou à conquista da Libertadores da América, como foi dito para o torcedor, como se vendeu a ideia para o torcedor no ano passado e nesse ano, a ideia que era trazida pelos dirigentes do Palmeiras, de uma forma geral, pelos jogadores, comissão técnica, enfim, aqueles que pensavam o futebol do Palmeiras, essa ideia não foi vitoriosa. E aí os torcedores, eu acho que há um excesso na cobrança. Aí, as palavras colocadas no texto eu não concordo. Absolutamente não concordo. Mas eu acho que as cobranças devem existir. O torcedor tem que cobrar, o conselheiro tem que cobrar, mas não com as palavras que foram colocadas e nem com as ameaças que são feitas. Eu acho que o futebol é feito também de cobrança e acho que o Palmeiras gastou demais nessa temporada. Por exemplo, eu vou citar um jogador, até não acho que ele seja mau jogador, mas eu vou citar um jogador, Daverson. 5 milhões de euros pelo Daverson para mim é muito dinheiro. Eu acho muito dinheiro, 5 milhões de euros pelo Daverson. O problema para mim não é nem a questão do dinheiro que você gasta, você pode gastar caro no Daverson, se ele funcionar vai virar barato, e ele pode funcionar. São 54 jogadores que a gente leu, sendo eu tinha contado 53 de manhã, acho que eu contei errado. 54, acho que o Fabiano aparece 2 vezes. Ah, tá. Porque o Fabiano não chegou a sair. Nessa página a PVC tem 15, essa daí. Esse é desse ano.
ao todo tinha 54 e mais o Leandro Pereira apareceu 2 vezes, porque o Leandro Pereira foi contratado, vendido e contratado de volta. No caso do Leandro Pereira é pior que o Davidson, porque você contratou 2 vezes e nenhuma das 2 vezes ele serviu. O que eu acho que está faltando, assim, falta um pouco de calma, de tranquilidade. Não acho que tem que fazer terra arrasada. Não acho que tem que sair o Alexandre Matos, não tem. Não acho que tem que sair a Crefisa. Eu acho que precisa você juntar coisas que são de um planejamento, de um clube, que em 2014, como você lembrou, Pascoal, estava brigando para não cair, e que em 2 anos, no começo desse ano, parecia que tinha virado a maior potência do futebol brasileiro. Tem um processo de reconstrução que evidentemente não está pronto. Não está pronto por quê? Porque você precisa ter um teto de gastos. Você precisa saber que você no máximo vai gastar X no ano. Você precisa ter um teto de contratações. Você precisa definir que você vai ter 1/3 dos jogadores que vem da base. A base do Palmeiras estava sucateada? Estava. Mas você não pode abrir mão do... A base mandou 3 jogadores para a Europa agora. Você não pode... Sim, mas então você tem que colocar esses jogadores no time de cima. No ano que vem vai voltar João Pedro. O grande erro para mim da temporada foi não ter trazido de volta o Vitor Luiz. Porque você tinha que ter um lateral esquerdo e o Vitor Luiz estava dando sopa no Botafogo, é titular do Botafogo, jogando as quartas de final do Botafogo. Não é o Newton Santos, não. Mas ele podia estar no elenco do Palmeiras, talvez não fosse nem titular. Mas, eu tô falando como filosofia, 1/3 do elenco tem que vir da base. Porque você não precisa contratar 32 jogadores. Você precisa ter 20 que estão no elenco, 1/3 que vem da base, mas são 27, mais 3, 4 que você terá, que você montou o elenco com qualidade, que você vai descobrir jogadores. Mas o PVC não tem parâmetro financeiro nisso. O Palmeiras gastou 120 e tantos milhões nessa temporada e poderia ter gasto 230. É o que eu tô porque falando. A empresa não se importava com o gasto. O que a empresa queria era a conquista. Então eu estou discutindo, não estou discutindo a exposição também, né, galera? Mas não é a Crefisa, Paulo. Eu não estou dizendo a Crefisa, é a exposição das pessoas também, gente. Então, vamos por partes. As pessoas também querem um pouco do pedestal, não? É o que eu estou dizendo. Na hora de ganhar o caneco, você acha que sobe lá quem? O roupeiro? O clube, não, o roupeiro não sobe lá. O clube precisa funcionar independentemente de depender das pessoas. Sem dúvida. Você precisa criar processo. Eu estou dando aqui exemplos. Para mim, 1/3 do elenco tem que ser da base. Por exemplo. Mas é o processo. Então não adianta o diretor chegar aqui e dizer assim, eu vou trazer fulano, ciclano, beltrano. Não. O clube funciona de uma maneira. O clube tem que ter... Isso não tem, Paulo. Não, isso não tem. Você está imaginando a criação de um processo. Exato. Você está imaginando. Porque o Palmeiras não tem isso. É o que eu estou dizendo. O Palmeiras tem um emergencial. Contrata para salvar. Esse processo de reconstrução de um clube que passou 15 anos brigando para ganhar títulos e sofrendo sem ganhá-los, esse processo começou em janeiro de 2015 e ele não está pronto porque não tem processo. Paulo e Pascoal, por favor. A gente, quando ressalta o nome de um diretor, de um dirigente, como é o caso do Palmeiras, às vezes até eu me permito o direito de não falar e até justifico porque por mim não treina, não joga, não se envolve, né, não rala, como eu costumo brincar aqui, não rala a bunda no gramado na hora da dividida, né, não bota calção, né, não vai para concentração daquele jeito, vai machucado, infiltra. Esse tal exemplo de um cara que está aqui do nosso lado. Quem está do nosso lado? Antônio Lopes. Antônio Lopes. Do Botafogo. Diretor de futebol do Botafogo. Aparece nas entrevistas? Não, muito raramente. Não? Muito raramente. E monta time. Qual o zagueiro que hoje no Botafogo tá mandando lá atrás, que é o Xerifão? Carly. Alguém sabia que o Carly existia no futebol brasileiro? Não. Não. Aí ele trouxe quem? Trouxe o Pimpão, que foi revelado no Vasco. Estava abandonado por aí. O próprio menino que está jogando no Inter agora, o Camilo, foi buscar. Vai pensando nos nomes. O Guilherme era reserva do Grêmio. Do Grêmio, tava bom. Então você vai pensando. Agora, na hora de botar a pompa lá, chegou aqui, olha aqui, ó. Contratamos o PVC, hein? Grande contratação pro Palmeiras, vai fazer 100 gols por ano. Aí o cara vai lá, bota a gravata, bota o terno, perfuminho, desodorante cheiroso, né? Faz a barba, tudo. E o professor Antônio Lopes tá lá, quietinho, no ar-condicionado dele, sentadinho. Com que verba tem o Botafogo para jogar? Com que dinheiro tem o Botafogo para jogar? Aí diz um amigo assim, meu amigo, lá o trabalho é grande, porque saiu da cartilha do delegado, para quem conhece como eu conheci, delegado Antônio Lopes. Saiu da cartilha, tá o Sassá aí. Tá o Sassá que foi, ó, cuspido, e vai brincar com ele, o Camilo, tira.
O Antônio Lopes foi vice-campeão pelo Atlético Paranaense, se alguém pouco lembra, mas foi campeão pelo Atlético Paranaense. O Antônio Lopes fez parte da seleção do Murtosa Bigodinho, do nosso técnico campeão, Filipão. E é isso, não é só dinheiro, cara. Às vezes tem que ter um pouco de percepção de que você enxerga. Mas nós estamos falando muito da evolução, da grana, mas nós estamos falando. Tem que ter trabalho. Paulo, nós estamos falando, nós estamos desvestindo, nós estamos despindo um santo para vestir o outro. Não, o que eu tô falando. Eu não vou falar o nome do Alexandre Matos, mas eu vou falar do Antônio Lopes. Mas o Antônio Lopes não é executivo do dinheiro. Não, tudo bem. Ele é um cara de formação de futebol. O Antônio Lopes começou como técnico. Eu não estou discutindo, não são pessoas. O Antônio Lopes, eu falo o nome sempre. Eu não estou botando palavra na sua boca. E vou falar sempre do Antônio Lopes. Eu não falo de A, de B, C e D, não é só no Palmeiras, não falo do Flamengo. Agora o professor Antônio Lopes, que eu não gosto de chamar de professor, é técnico de futebol. Esse sim. Esse é um cara que é do mercado, que sabe, e montou um time do Botafogo. Eu não estou pondo palavra na sua boca. Tá bom, então tá bom. Eu estou dizendo que você disse que não vai falar o nome do Alexandre Matos e diz o nome do Antônio Lopes. Mas o Antônio Lopes não é um diretor de futebol que vive do dinheiro do clube dos outros. Posso completar? Deve, mas então não fala que eu falo o nome dos outros. Mas é verdade. Não é verdade. Não é a sua verdade, a minha não é essa. O que eu estou dizendo é o seguinte, esquece o nome da pessoa. Agora você chegou onde eu queria. Foi o que eu disse antes, é que você não me ouviu. Não, eu ouvi. O que eu estou dizendo é que você precisa ter processo. Um clube não pode sair de quase rebaixado para em 2 anos ser o maior clube do mundo, tendo se transformado numa maior referência do país. Ou a referência você faz criando processos. Você olha para o time e sabe, o Palmeiras funciona desta maneira. Esteja lá o Alexandre Matos, o Antônio Lopes, o Maurício Gagliotti, o Paulo Nobre, não é assim. a Leila. Não é assim. Não é. Claro que não é. Não é assim. Nenhum time brasileiro é brasileiro. Assim. Mas para você ser referência, é assim. você ser referência, precisa se criar um processo, uma maneira de se trabalhar, independentemente de ser o Alexandre Matos ou de ser o Antônio Lopes. E não é porque você fez uma série de coisas importantes, o Palmeiras se transformou nesses últimos 2 anos. Se transformou em termos de estrutura, se transformou em termos de organização. Vai pagar completamente agora, a dívida o ano que vem. Zero a dívida. Então você não vai pegar dívida. agora e dizer assim, não serve Alexandre Matos, não serve o Cuca, não serve o Gagliotti. Eu sei que não. Não é isso que você vai fazer. O que você vai fazer é aperfeiçoar. Corrigir coisas. Amigos, eu preciso só dar uma notícia. Rapaz, tem que o Palmeiras ser já contratou mais um jogador. Quem? Já tem um primeiro jogador contratado. Emerson Santos está contratado. Zagueiro do Botafogo. Zagueiro do Botafogo está contratado pelo Palmeiras, mais um. E tem mais 3 em andamento. Encaminhados. Tem mais 3 em andamento. Já então não pensando existe em 2018. processo. Esse negócio não funciona. O processo não funciona. No Palmeiras, no Corinthians, no Santos, no Flamengo e qualquer outro, funciona na necessidade. O futebol brasileiro não é como o futebol inglês, como o futebol espanhol. Aliás, você está reclamando que no futebol espanhol o Barcelona perdeu o processo. Perdeu o processo. No Brasil, como diria um amigo meu, que já se foi, não investe nesse negócio de processo. Opa!